Eu já fui chamado de vilão, um traidor, um homem que destruiu tudo que amava. Mas ninguém nunca quis ouvir o meu lado da história. Eles me julgaram, me condenaram e me enterraram em mentiras. Mas hoje você vai saber a verdade. Por que fiz tudo isso? Por amor? Um amor que me custou tudo e que ainda guarda um segredo que pode mudar tudo o que você pensa sobre mim. Fique comigo até o final, porque o que vou contar vai te fazer repensar o que é justiça. Meu nome é Lucas e nasci numa cidadezinha onde o tempo parecia parado. As ruas de terra, as casas simples com varais cheios de roupas, o sino da igreja que tocava todo domingo, tudo isso era minha vida. Meus pais eram trabalhadores incansáveis. Meu pai no campo, minha mãe costurando para fora, mas o dinheiro mal dava para comida. Eu cresci sabendo que precisava ser forte, mas também me sentindo invisível. Na escola, eu era o garoto quieto, aquele que sentava no fundo e nunca levantava a mão, com medo de ser notado. Aos 12 anos, conheci Clara. Ela era diferente de tudo naquela cidade. Tinha olhos que pareciam carregar um universo inteiro, cheios de sonhos que ninguém mais parecia ter. Enquanto eu me escondia, ela falava de querer ser médica, de ajudar pessoas, de sair daquele lugar. Um dia, sentados num banco da praça, ela segurou minha mão e disse: "Lucas, você já pensou em ser mais do que isso aqui?" Aquela pergunta mudou tudo. Eu prometi a mim mesmo que faria qualquer coisa para ajudar Clara a realizar esse sonho, mesmo sem saber como. Mas crescer naquela cidade não era fácil. Os outros garotos zombavam de mim por causa das minhas roupas remendadas, do jeito que eu falava baixo, como se minha voz não merecesse ser ouvida. "Filho de pobre nunca vai ser nada", eles diziam. Eu engolia as palavras, mas cada uma delas cavava um buraco no meu peito. Clara era a minha única luz, a pessoa que me fazia acreditar que eu podia ser mais. Só que, mesmo com ela, eu sentia que algo estava errado. Como se a cidade inteira soubesse de um segredo que eu ainda não entendia. Clara e eu passávamos horas planejando o nosso futuro. Ela falava dos livros que lia escondido, dos hospitais onde queria trabalhar, e eu sonhava em estar ao lado dela, mesmo que fosse só carregando suas malas. Mas aos 15 anos, comecei a perceber que Clara escondia algo. Ela ficava nervosa às vezes, olhando por cima do ombro, como se alguém a estivesse observando. Perguntei o que era, mas ela só sorria e mudava de assunto. Eu não insisti, mas aquele silêncio dela plantou uma semente de dúvida em mim, uma que cresceria com o tempo. Então veio o primeiro sinal de problema. Uma noite, vi Clara conversando com um homem que eu nunca tinha visto. Alguém com um carro caro que não combinava com nossa cidade. Quando perguntei quem era, ela disse que era um primo distante, mas seus olhos não encontraram os meus. Naquela noite, deitado na minha cama, ouvindo o barulho do vento nas telhas, eu soube que algo estava vindo. Algo que me faria questionar tudo que eu acreditava sobre amor, lealdade e sobre mim mesmo. Tudo desmoronou numa noite de tempestade, quando o céu parecia querer engolir a cidade. O grupo descobriu que alguém estava juntando provas contra eles, e os rumores na cidade apontavam para mim. Eles me chamaram para o galpão onde eu fazia as entregas, e lá estava Clara, com os olhos cheios de lágrimas, cercada por aqueles homens. Vitor me olhou e disse: "Você acha que pode protegê-la para sempre?" Naquele momento, eu soube que não havia mais como fugir. Eu precisava fazer uma escolha: contar a verdade e arriscar tudo, ou continuar carregando o peso do segredo. Escolhi o caminho mais difícil. Eu disse a eles que fui eu quem organizou tudo, que Clara não tinha culpa. Era mentira, mas era a única maneira de tirá-la dali. A cidade inteira ficou sabendo no dia seguinte. Os jornais locais, as conversas na praça, todos me apontavam como o vilão, o traidor que trouxe vergonha para a família e para a cidade. Minha mãe chorava em casa, meu pai mal falava comigo. Amigos de infância, como o João, me olhavam com desprezo. Mas eu aguentava, porque sabia que Clara estava segura, longe daquele pesadelo. Só que o preço era alto. Eu me tornei o homem que todos odiavam. Mas a verdade tem um jeito de encontrar a luz. Naquela mesma semana, João, que sempre esteve por perto, começou a juntar as peças. Ele tinha visto coisas, ouvido conversas e guardava documentos que provavam que o grupo, não eu, estava por trás de tudo.
Numa noite de chuva, ele reuniu a cidade na praça com a igreja ao fundo e revelou tudo. Gravações, papéis, nomes. O grupo foi desmascarado e Victor e seus comparsas foram presos. A multidão ficou em silêncio quando João disse: "O Lucas só fez o que fez por amor." Naquele momento, sob a chuva, senti algo que não sentia há anos: esperança. Não foi fácil reconquistar a confiança da cidade. Alguns ainda me olhavam com desconfiança, mas outros, como minha mãe, me abraçaram e pediram perdão por duvidar de mim. Clara, que tinha ido embora para começar uma nova vida, me escreveu uma carta. Nela, ela dizia: "Você me salvou, Lucas, mesmo quando eu não merecia." Aquela carta foi minha redenção. Eu sabia que, apesar de tudo, tinha feito a coisa certa. E, olhando para o céu naquela noite, senti que a justiça divina, aquela que não explica, mas guia, tinha cumprido seu papel. O que aconteceu depois foi como um milagre. A cidade, que antes me via como vilão, começou a me ver como alguém que sacrificou tudo por amor. Não era sobre ser herói, mas sobre ser humano. Eu aprendi que a verdade, mesmo que enterrada, sempre encontra um jeito de respirar. E naquela noite, enquanto a chuva lavava a praça, eu senti que, finalmente, estava livre. Não do passado, mas do peso que ele carregava. Hoje, olhando para trás, vejo que cada escolha que fiz, cada noite sem dormir, cada mentira que contei, tinha um propósito maior. Eu não sou perfeito, nunca fui, mas aprendi que o amor verdadeiro não é sobre ser aplaudido ou entendido. É sobre estar disposto a carregar o fardo de alguém, mesmo que isso te custe tudo. Clara seguiu seu sonho, tornou-se médica, e eu sei que, de alguma forma, ajudei a tornar isso possível. Minha cidade, antes um lugar de julgamento, agora me olha com outros olhos. E eu encontrei paz, não no que os outros pensam, mas no que sei que fiz. A justiça divina, aquela que muitos duvidam, mostrou seu rosto naquela noite na praça. Ela não veio com fanfarras ou holofotes, mas com a verdade, simples e crua, que mudou tudo. Eu acredito que nada acontece por acaso. Cada erro, cada dor, cada sacrifício, tudo isso é parte de algo maior, algo que nos molda e nos ensina. Minha mãe, que chorou tanto por mim, agora sorri quando me vê. E isso para mim é o suficiente. Clara e eu não ficamos juntos. Não era este o plano. Ela precisava voar e eu precisava aprender a me perdoar. Às vezes penso nela, imaginando-a salvando vidas em algum hospital, com aqueles olhos brilhantes que nunca vou esquecer. E eu sigo aqui, na mesma cidade, mas não mais invisível. As pessoas me cumprimentam, algumas com respeito, outras com curiosidade, mas eu não preciso da aprovação delas para saber quem sou. Essa história não é sobre ser herói ou vilão, é sobre ser humano, sobre errar, amar e acreditar que no final a verdade sempre encontra seu caminho. Eu carrego cicatrizes, mas também carrego lições, e uma delas é que o amor, mesmo quando te quebra, é o que te faz inteiro. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria, porque, no fundo, tudo que fiz foi por amor. E isso ninguém pode tirar de mim. Se há algo que quero que você leve dessa história, é isso. Nunca deixe que o mundo te diga quem você é. Só você sabe o que carrega no coração, as batalhas que luta em silêncio. Minha vida não terminou naquela praça, sob a chuva. Ela começou ali, com a certeza de que, mesmo enterrado como vilão, eu podia me levantar como alguém que escolheu o amor acima de tudo. E isso, para mim, é a verdadeira justiça.